Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Queridos, por gentileza, você que trouxe um exemplar da Bíblia Sagrada, abra comigo no segundo livro de Samuel. Capítulo é o de número 23. Segundo Samuel, capítulo de número 23. Localize, por gentileza, o versículo de número 9. Enquanto os irmãos procuram o referido texto, eu quero aqui aproveitar e externar ao bom Deus toda a minha gratidão por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, poder retornar a essa casa e ser aqui mais uma vez tão bem recebido. Para nós é motivo de grande alegria, de um grande privilégio, de uma grande honra. Quero aqui, agradecendo a Deus, também agradecer ao vosso pastor, pastor José. Deus abençoe, pastor, obrigado pela confiança, pastora, muito obrigado, que Deus continue abençoando vocês de uma forma extraordinária. Minha mãe, missionária Anete, né, que alegria poder estar contigo. Adonias, que é um grande amigo. Deus em Cristo continue te abençoando, tá? Poderosamente. Hoje estou acompanhado da minha esposa, irmã Vanessa, né, também o Miguel deve estar na salinha, né? Então, uma bênção, uma família abençoada que o Senhor nos deu, e eu sou grato a Deus por eles, porque sem eles nós não estaríamos aqui. Amém, queridos? Eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. Você que encontrou o texto e quer ouvir a palavra, diga amém. Amém. Está escrito assim: e depois dele vinha Eleazar, o filho de Dodo, o Aoíta, um dos 3 valentes com Davi. Quando os filisteus reunidos desafiaram Israel para a batalha, e os homens de Israel fugiram, ele se levantou e feriu os filisteus, até que a sua mão ficou exausta, e a sua mão ficou presa ou grudada à espada. E naquele dia, o Senhor operou um grande livramento, e o povo retornou depois dele, somente para apanhar o despojo. E você que pode, diz amém. Tome seu assento, por gentileza. Glória a Deus. Queridos, Davi, o grande rei Davi, sem sombra de dúvidas, fora um grande conquistador, um grande vencedor. Na verdade, a trajetória de Davi, ela é marcada por batalhas, por inúmeras guerras que Davi precisou enfrentar, e na sua grande maioria saiu como vencedor. O que nós precisamos entender é que na grande maioria dessas guerras que Davi enfrenta, Davi ele não enfrenta sozinho. Davi ele tinha ao seu lado homens estes, que os irmãos são sabedores e vão se lembrar, que o próprio Davi treinou, o próprio Davi capacitou. Quando Davi estava dentro da caverna de Adulão, a Bíblia nos informa que se ajuntou a ele homens que a sociedade já dava como perdidos, homens endividados, homens aflitos, homens repletos de problemas. Mas se tem algo que eu acho extraordinário, é que quando esses homens têm um encontro com Davi dentro da caverna de Adulão, Davi nos mostra ali qual é a função, qual é o papel do verdadeiro líder. Davi conseguiu enxergar dentro desses homens o potencial que cada um deles tinha. Não somente isso, Davi também vai fazer com que esse potencial seja desenvolvido ao ponto que esses homens se tornam quem se tornam: os valentes de Davi, os poderosos de Davi, os guerreiros de Davi. Esses homens eram homens fortes, homens habilidosos, que tinham os seus talentos. Mas se tem uma característica que me chama a atenção nesses homens, é que acima de tudo, eles eram leais. O rei não tinha ao seu lado apenas homens fortes e talentosos.
O rei tinha ao seu lado homens leais. Leais a grau ponto que estavam dispostos a entrar em qualquer que fosse a batalha. Leais a grau ponto que estavam dispostos a, se preciso fosse, perder a sua própria vida lutando pelo rei e pelo povo de Israel. O que eu acho extraordinário é que Davi fez esses homens entenderem que mais importante do que ter força e habilidade é ser leal. Vivemos um tempo de muita gente talentosa, e isso é muito bom, porém de pouca gente leal. Não adianta nada ter talento se não tiver lealdade. O talento enche os olhos, o talento abre a porta, mas é a lealdade que mantém a mesma aberta. O que eu acho lindo, o que eu acho extraordinário, é que dentre os muitos valentes que Davi tinha, 3 deles são os principais, mais importantes, são os que se destacam. O primeiro deles, um guerreiro por nome de Josebe-Bassebete. Esse guerreiro é fantástico. A Bíblia vai dizer que com apenas uma lança na mão e com um único ataque, esse guerreiro mata cerca de 800 inimigos com um único golpe. O segundo grande valente que Davi tinha é o nosso personagem dessa noite, chamado Eleazar, que eu destacarei daqui a pouco. E o terceiro grande valente que Davi tinha era um guerreiro por nome de Samá. Samá é aquele valente que vai se colocar no meio de um pedaço de terra cheio de lentilha. E vale lembrar que lentilha não tem tanto valor assim, mas esse homem, mesmo sozinho, decide encarar o inimigo, defender aquele território e sai como vencedor. São homens extraordinários, são homens diferenciados e que estão aqui fazendo jus ao título que carregam: valentes do rei, valentes de Davi, guerreiros de Davi. Só que o que mais me chama a atenção não é nem o primeiro, nem o terceiro. É justamente o segundo valente de Davi, chamado Eleazar. O grande segredo desse valente está justamente no seu nome. O nome Eleazar significa aquele a quem Deus ajuda, ou aquele a quem Deus tem ajudado. A Bíblia vai nos dizer que este homem chamado Eleazar, ele é filho de Dodo, o Aoíta. Interessante é entendermos que esse homem chamado Eleazar, que possuía um talento maravilhoso no ato de manusear a sua espada, vai sair vencedor de uma guerra completamente improvável. A Bíblia, quando nos fala de Eleazar, nos diz que Israel estava reunido em um território chamado Pasdamim. Pasdamim significa fortaleza de sangue. Nesse território onde Israel estava, havia um pedaço de terra, um campo cheio de cevada. A Bíblia nos informa que esse território, esse ambiente, torna-se alvo de desejo dos adversários, a saber, os filisteus, inimigos declarados de Israel. Os filisteus são sabedores de que, pedindo a Israel esse território, Israel não entregará. Só há uma forma, só há uma maneira, só há um jeito dos filisteus conseguirem tomar posse desse território. É propondo a Israel uma batalha, é propondo a Israel uma guerra, é desafiando Israel para uma peleja. É por isso que os filisteus vêm até Pasdamim com homens muito fortes, armados até os dentes e desejosos a tomar posse daquele território a qualquer preço. E quando eles chegam em Pasdamim, esses homens vão desafiar Israel para a batalha. Ora, amados, a atitude que se esperava dos homens de Israel diante dessa proposta de guerra era que eles olhassem para os filisteus e dissessem: é guerra que vocês querem?
então é guerra que vocês terão. Pois esse território, quem nos confiou foi Deus, e nós não entregaremos ele de mão beijada a vocês. Para vocês tomarem posse desse território, será só por cima do nosso cadáver. Qual é o problema? O problema é que não é essa a atitude dos homens de Israel. O texto vai dizer que a atitude deles é oposta a essa. Ao invés de encarar o inimigo, eles decidem fugir, eles decidem se esconder, porque tem gente que assim, na hora da guerra ele foge, na hora da guerra se esconde, na hora da batalha sai correndo. E essa fuga de Israel, diante dessa proposta de guerra, está automaticamente mandando uma mensagem ao inimigo. E qual é a mensagem? A mensagem é exatamente essa: é esse território que vocês querem? Pois bem, peguem ele para vocês, nós entregamos a vocês de mão beijada, façam desse território o que vocês bem quiserem. É diante desse cenário, aonde os homens de Israel estão fugindo, se escondendo, entregando de mão beijada ao inimigo o seu território, que surge esse nosso personagem de hoje, que surge esse valente de Davi, chamado Eleazar. Enquanto muitos fogem, enquanto muitos se escondem, diz a Bíblia que tem um homem chamado Eleazar, que decidiu se levantar e aceitar a proposta de guerra. Ora, amados, Eleazar decide encarar o inimigo. Quem olha esse cenário de guerra, antes mesmo desta guerra começar, já tem um vencedor e um derrotado. Sim ou não? Sim ou não? Eleazar tem em mãos para esta guerra apenas uma espada. Diga comigo, apenas uma espada. Diante dele um exército poderoso. Antes mesmo desta guerra começar, quem está olhando de fora está dizendo: não tem a mínima possibilidade de Eleazar sair vencedor. Já perdeu, vai morrer na mão do inimigo. Quem está olhando esse cenário de guerra está dizendo: os filisteus já venceram, não tem como perder esta guerra. Numericamente falando maiores, belicamente falando mais preparados, já venceram. Só que se tem algo que eu acho lindo em Deus, se tem algo que eu acho extraordinário no Senhor, é que Deus é especialista em ir na contramão da ótica humana. É quando o homem diz perdeu, que Deus entra em cena e diz: eu faço vencedor. É quando o homem diz não tem jeito, que Deus entra em cena e diz: eu sempre tenho um jeito. É quando o homem diz não dá, é impossível, Deus entra e diz: eu sou o Deus do impossível. A guerra vai iniciar, e para vergonha de quem está de fora esperando a queda de Eleazar, vem o primeiro filisteu, e quem cai não é Eleazar, quem cai é o filisteu. Vem o segundo, Eleazar de pé. Vem o terceiro, Eleazar não caiu. Vem o quarto, ele continua na guerra. Vem o quinto e está de pé. Vem o sexto e ninguém derrubou. Vem o sétimo, ele continua firme. Eu vou ficar aqui até você melhorar esse teu glória a Deus aí. Vem o décimo e ele não cai. Sabe o que Deus está dizendo? É bom esperar sentado que de pé cansa. Quem está entendendo isso aqui essa noite? Eleazar permanece de pé na guerra. Ele está vencendo uma batalha que era improvável que ele saísse vencedor. Só que há um problema aqui, chega numa altura da batalha que Eleazar cansa. Porque toda guerra sempre vai nos levar a um nível extremo de exaustão. E qual é o problema do cansaço? É que todo cansaço tem por objetivo te levar ou à paralisação ou à desistência. Você já percebeu que toda vez que você cansa, você para? Toda vez que você cansa, você desiste?
Toda vez que você cansa, você abre mão. Quando Eleazar, no meio da batalha, cansa, o braço de Eleazar pesa, é natural que a vontade de Eleazar de largar a espada venha. Só que há um problema, gente. Quando o braço pesa, Eleazar até tenta largar a espada. Só que quando ele vai largar, quando ele vai soltar a espada, ele percebe que já está de um jeito, que não tem mais como largar a ferramenta que Deus colocou na mão dele. Diz a Bíblia que a espada ficou grudada na mão de Eleazar. Flávio Joséfo, que é um historiador judeu, não é um teólogo, é um historiador judeu, vai dizer que a espada ficou grudada na mão de Eleazar por causa da quantidade de sangue dos inimigos que ele estava derrotando. E o sangue, quando seca, vira uma espécie de cola, e por isso a espada não saiu de sua mão. Outros estudiosos, por sua vez, vão dizer que não, que na verdade a espada não saiu da mão de Eleazar, porque deu cãibra, e por isso ele não conseguia largar a espada. A bem da verdade, o que de fato importa, interessa para nós aqui essa noite, não é se foi por causa de sangue, se foi porque deu cãibra. O que a gente precisa entender é que Deus me vê em meio às minhas guerras, que Deus sabe quando o meu braço pesa, que Deus sabe quando a vontade de largar a espada vem, e que Ele de forma alguma, de maneira nenhuma, vai permitir que eu largue a espada que Ele pôs na minha mão. Eu vim pregar essa noite para gente que é de guerra. Tem gente de guerra aqui? Eu vim pregar para quem entende de batalha. Eu vim falar para gente que cansou no meio da guerra e cogitou essa noite a hipótese de largar a espada, a hipótese de parar. Só que eu vim essa noite te confrontar com esta palavra. Eu vim perguntar para você: quem é que disse para você que você tem a opção de parar? Quem é que disse para você que você tem a opção de desistir? Adonias, se Eleazar para, Filisteu mata. Eleazar precisava entender que ele já estava numa altura da guerra, que ele não podia mais parar. Se ele parasse, ele estaria assinando o seu próprio atestado de óbito. O que você quer dizer com isso, pregador? Eu quero dizer para você que você está proibido de parar, que você está proibido de desistir, que você não tem a opção de largar a espada, que você precisa entender que ninguém te obrigou a aceitar essa guerra, ninguém obrigou Eleazar a aceitar essa batalha. Foi ele que olhou e disse: eu vou aceitar a batalha, vale a pena lutar por esse território, vale a pena lutar por esse território. Foi você que decidiu lutar por essa casa, foi você que decidiu lutar por essa família, foi você que decidiu lutar por esse território. Agora que a guerra começou, você só sai dela com a vitória na mão. Quem está entendendo isso aqui pode adorar a Deus essa noite. Mesmo cansado, Eleazar continua na guerra. Sabe o que é extraordinário? É que a guerra continua, e o desfecho dessa guerra é extraordinário. Ela termina exatamente assim: todos os filisteus caídos e mortos ao chão, e Eleazar de pé com a espada na mão. Não tenho o costume de dar tema à mensagem, mas se fosse dar um tema para a mensagem, podia até ser esse: espada na mão, inimigo no chão. Espada na mão e inimigo no chão. É assim que nós vencemos as nossas guerras. É assim que nós vencemos as nossas batalhas. Aldoir, eu sei por que Eleazar venceu. Diga. Eleazar venceu porque ele era muito forte. Coisa nenhuma. Eleazar venceu porque ele era talentoso demais com a espada na mão. Também não. Aldoir, então por que Eleazar venceu? Porque o texto diz que naquele dia, que dia é esse? Dia da guerra. E todos aqui, sem exceção alguma, têm o dia da sua guerra. Sim ou não? Que dia é esse? O dia da maior batalha da vida de Eleazar. O dia em que todos davam como o dia da morte desse valente. O que houve nesse dia? O Senhor.
resolveu descer no campo de batalha e fazer Eleazar entender o significado do seu nome. Era Deus descendo e dizendo: tem ninguém aqui para te ajudar, tem ninguém aqui que te ajuda, todo mundo te deixou na hora da guerra. Prazer, eu sou aquele que te ajuda, eu sou aquele que te ajuda em meio às suas guerras. Eu vim dizer para você essa noite que você pode estar precisando de ajuda no meio da guerra, e aqui embaixo não tem uma mão para se estender, aqui embaixo ninguém chegar junto contigo, mas a notícia que eu tenho para te dar é essa: o céu jamais deixará de te ajudar. Quando a terra se ausenta, o céu desce. Quando a terra não ajuda, o céu vem. Aldoir, por que Eleazar venceu? Porque o texto diz que naquele dia o Senhor operou um grande livramento. Eleazar não venceu porque era talentoso, Eleazar não venceu porque ele era forte. Se dependesse da força de Eleazar, no meio da guerra ele morria. Eleazar só venceu porque há um Deus no céu que resolveu descer para dar vitória para ele. O desfecho da guerra é extraordinário. Eu só não sei se você está pronto para ela. Porque agora vem a melhor parte da guerra. Que parte é essa? É a hora de recolher o despojo da batalha. Só que é um problema aqui. Na hora de recolher o despojo da guerra, lembra aqueles que fugiram? Sim ou não? Lembra aqueles que se esconderam? Voltaram. Aldoir, quem chamou? Essa turma não precisa chamar. Quando a guerra termina, eles vêm. A impressão que tenho é que eles estão escondidos em uma posição que, se eles não conseguem ver a guerra, pelo menos ter notícia acerca da mesma, eles conseguem ter. Ao ponto que a guerra termina e eles voltam. Você precisa entender que tem gente que não serve para te ajudar na guerra, mas vive tendo informação das suas batalhas. O que acontece? Quando eles voltam para recolher o despojo da guerra. Quem lutou? Quem lutou? Eleazar, sim ou não? Quem é que pega o despojo? Te parece justo? Você luta, você entra na guerra, você encara o inimigo, você arrisca a tua vida, mas quem pega o despojo é quem fugiu. Quem fica com o despojo é quem se escondeu. Te parece justo? Sim ou não? Se fosse um de nós no lugar de Eleazar, faria o seguinte: ao ver alguém pegando o despojo, ia dizer: ô amigo, tira a mão desse despojo, você não tem direito a isso aí. Onde é que você estava na hora da guerra? Na hora que eu mais precisei, aonde é que você foi? Quem lutou fui eu, quem venceu fui eu que arrisquei a minha vida nessa guerra. Esse despojo é só meu. Só que não é isso que Eleazar faz, gente. O que Eleazar faz, Aldir? Eleazar ficou calado. E o silêncio dele fala mais alto que qualquer palavra que ele pudesse dizer. O silêncio de Eleazar é Eleazar fazendo o seguinte: eu não tenho o direito de impedir ninguém aqui de pegar o despojo. Por quê? Eleazar para pensar um pouquinho e diz: quem é que me deu uma oportunidade de mudar de vida porque eu estava perdido? Foi Deus. Quem é que me deu uma espada para manusear? Foi Deus. Quem é que me deu talento para manusear a espada? Foi Deus. Quem é que na hora da guerra, quando o braço pesou, eu ia parar, morrer na mão do inimigo, desceu para me dar vitória? Foi Deus. Então Eleazar entendeu: nessa guerra eu só fui um instrumento de Deus para dar vitória ao seu povo. Quem quiser pegar o despojo, que pegue. Essa vitória não veio pela força do meu braço, essa vitória veio pelo braço do Senhor, essa vitória veio pela mão do Altíssimo. Aldoir, o que você está dizendo? Você vai guerrear, mas tem gente na tua casa que vai ficar com o despojo, vai pegar a recompensa. Quem está recebendo isso aqui essa noite? Quando eu olho para essa guerra, eu aprendo aqui algumas lições.
que eu pretendo compartilhar contigo essa noite. Quantos ainda querem ouvir, diga amém, por favor. O que as guerras me ensinam, eu não sei se você percebeu, mas o ambiente onde Israel estava não era um ambiente de guerra, mas ele tornou-se um ambiente de guerra a partir do momento que os filisteus chegaram e desafiaram Israel para a peleja. Quando o ambiente tornou-se um ambiente de guerra, todos que estavam à volta de Eleazar fugiram, se esconderam. Que as guerras me ensinam que existem pessoas que estarão ao meu lado em determinados ambientes, somente enquanto o ambiente for um ambiente de paz, bonança, prosperidade, somente enquanto o bolso estiver cheio, o status estiver em dia, a moral estiver elevada, mas basta o ambiente se transformar em um ambiente de guerra, que aí eu vou descobrir com quem eu posso contar na hora da batalha, com quem eu posso contar na hora das minhas batalhas. Eu não sei se você percebeu, mas Eleazar vai ter que encarar essa peleja sozinho. Que as guerras me ensinam que existem batalhas na minha e na tua vida que você vai ter que encarar sozinho. Mas ainda que sozinho, não fuja. Ainda que sozinho, não se esconda. Ainda que sozinho, não abra mão do território. Ainda que sozinho, desembainha a espada. Vai para cima do inimigo, que maior é aquele que está conosco do que aqueles que vêm contra nós. Quem recebe esta palavra essa noite, quem está entendendo isso aqui essa noite, tem guerra que é só você e Deus. Tem guerra que é só você e o Senhor. Mas como o pastor já disse aqui, você e Deus na guerra sempre será maioria. Eu prefiro estar sozinho na guerra com Deus do que um grande exército ao meu lado de homens fortes e talentosos sem o Senhor estar comigo. Eu e Deus sempre seremos maioria. Escute isso. Você não vai ver Eleazar reclamando, murmurando de absolutamente ninguém que na hora da guerra não o ajudou. Você não vai ver Eleazar dizendo assim: fulano me abandonou, ciclano me virou as costas, Beltrano na hora da guerra não me ajudou. Porque guerra é coisa de gente madura. Guerra não é coisa de menino. Entenda isso aqui. Tem guerra que é sua. Vou repetir. Vai ficar difícil de dar glória. Não tem problema. Tem guerra que é tua. Não é do teu pastor. Ele já tem as dele, obrigado. Tem guerra que é tua. Não é da sua esposa. Tem guerra que é tua, não é do teu marido. Tem guerra que é tua, não é do teu filho. Tem guerra que é tua, não é do teu papai e da tua mamãe. A gente precisa ter maturidade para entender que tem guerra que sou eu que tenho que lutar. Sou eu que tenho que enfrentar. Se tem algo que eu aprendi nessa caminhada, é não entrar em guerra que Deus não me ordenou. Por mais que eu ame a pessoa, por mais que eu queira o bem da pessoa, se Deus não mandar eu entrar naquela guerra, eu não entro, porque eu acabarei sendo o maior prejudicado naquela batalha. Desculpa, mas entenda o que eu vou dizer. Nada contra pedir oração em WhatsApp, mas eu acho engraçado que algumas pessoas pedem oração e depois nem respondem mais. Por quê? Porque eles
vezes me pede oração, irmã Nete, diz assim: você pode orar por mim? Eu digo: é claro que eu posso, mas primeiramente eu quero saber, você já orou? Você pode fazer campanha por mim na madrugada? Eu posso, com o maior prazer, não tenho problema nenhum com isso. Eu quero saber quantas campanhas você já fez. Você pode orar por mim? É claro que eu posso. Eu quero saber quantas vezes você dobrou o teu joelho, você orou, porque o Deus que o pastor José, o Deus que o Aldoir clama, é o mesmo que você pode clamar, é o mesmo que pode te ouvir. Você também tem joelho para dobrar, você também tem boca para clamar, e tem guerra que Deus quer dar a experiência para você. É você que vai buscar na madrugada, é você que vai clamar, é você que vai interceder, e Deus te dará vitória. Bata no peito e diga: tem guerra que é minha. Quem é que permitiu essa guerra na vida de Eleazar? Deus, sim ou não? Eu faço uma pergunta e espero a sua resposta. Você acredita que Deus permitiria uma guerra na sua vida somente com a intenção de te fazer virar motivo de zombaria, de chacota, de fazer você ser envergonhado, lembrando que você é um representante de Deus na terra? Sim ou não? Então diga comigo assim: toda guerra que Deus permite chegar até a minha vida é porque Deus, através dessa guerra, tem o objetivo de me honrar, de me honrar. Essa guerra foi permissão de Deus, porque através da guerra Deus ia trazer sobre a vida de Eleazar um tempo de honra. Já que você acabou de afirmar que quem permite as guerras chegar é Deus, e que Deus tem o objetivo de te honrar através dessa guerra, eu posso afirmar sem medo nenhum de errar, que as guerras sempre chegam atrasadas na nossa vida. Explica, Aldoir, com o maior prazer. Alguém certa vez disse para mim o seguinte: Aldoir, essa guerra que você está passando, essa guerra que você está vivenciando, essa luta que você está passando, olha, você precisa entender, Aldoir, que no meio dessa guerra Deus está te preparando. Eu falei: mentira. Ele repetiu, falou: não, Deus está te preparando no meio dessa guerra. Eu falei: mentira. Eu fui militar e se tem uma coisa que a gente aprende, que campo de Deus sempre vai preparar antes da guerra chegar. É por isso que eu disse que as guerras sempre chegam atrasadas. Prova, Aldoir, provo. Antes da guerra chegar, Deus deu a Eleazar espada. Antes da guerra chegar, Deus deu a Eleazar talento. Antes da guerra chegar, Deus deu a Eleazar coragem. Antes da guerra chegar, Deus deu a Eleazar força. Quando a guerra veio, Deus só olhou e disse: vai que eu sou contigo, vai que tu está pronto, vai que você já tem estrutura. Aldoir, onde você quer chegar? Aqui. Nunca mais veja as guerras de outra forma senão essa. Quando a guerra vem, já glorifique a Deus e diga: é Deus querendo me honrar, é Deus querendo glorificar o nome dele através da minha vida. Eu não vou fugir desta batalha. Fale um glória a Deus aí, fale um aleluia aí. Só quem não vai fugir da guerra. Tudo contribuía para Eleazar também fugir, sim ou não? Afinal de contas, todos fugiram. O normal seria Eleazar também fugir. Mas o fato de Eleazar ficar, mesmo tendo tudo para sair, fez com que o nome dele fosse honrado. O pastor está falando aqui de perseverança. Entenda, o fato de você permanecer, mesmo com tudo contribuindo para você sair, vai fazer com que Deus te honre no meio da batalha. Tudo contribuía para ele fugir. Mas por que Eleazar não foge, Aldoir? Cadê as mamães aqui? Levante a mão, as mamães. Eu tenho certeza que você já falou isso para o teu filho. Tua mãe com certeza já deve ter falado para você. O filho chega para a mãe e diz assim: mãe, todos os meus amigos estão indo em tal lugar, posso ir também? Daí a mãe olha e diz: você não vai. Só que o filho não se contenta com não. Ele quer saber o porquê do não.
por que não, mãe? Se todo mundo está indo, por que eu não posso? Aí a mãe responde de forma clássica: porque você não é? Uau, essa não tem erro. Onde você for. Sabe por que Eleazar, mesmo tendo tudo para fugir, não foge? Porque Eleazar entendeu que ele não é todo mundo. Quem quiser fugir, que fuja. Quem quiser se esconder, que se esconda. Aqui no Rocha Eterna não tem covarde. Aqui no Rocha Eterna não tem gente que entrega território na mão do inimigo. Aqui no Rocha Eterna tem Eleazar que tem espada na mão e que não vai fugir da batalha. Quem quiser correr, que corra. Há um povo aqui que vai permanecer. Há um povo aqui que não vai fugir. Entenda, se Eleazar foge, fugir é atitude de covarde. Olha como ia ficar feio para Eleazar. Título de valente, vida de covarde. Título de valente, vida de covarde. Só que Deus está dizendo para nós: eu estou te dando nessa guerra a oportunidade de você fazer jus ao título que você carrega. Ao título que você carrega. Valente do rei, valente do rei, valente do rei. E quem é valente não foge. Quem é valente não se esconde. Quem é valente desembainha a espada e vai. Fica de pé comigo, por gentileza. Quantos entenderam a mensagem? Diga amém. Se você entendeu a mensagem, você entendeu que não veio num parque de diversão. Se você entendeu a mensagem, você entendeu que não veio passear aqui hoje. Se você entendeu a mensagem, você entendeu que você hoje está num verdadeiro campo de guerra. Se você entendeu a mensagem, você entendeu que essa noite Deus te trouxe aqui para guerrear. Tem guerreiro aqui? Tem guerreiro aqui? Se você puder, pegue a sua Bíblia na mão. Se você estiver sem a sua Bíblia, estenda a mão na direção da sua casa. Isso. Feche os seus olhos. E agora, Alduir? Agora é você guerreando. Agora é você pelejando. Agora é você mostrando para o inimigo que você não é covarde. Que você não vai entregar teu território na mão dele. Eu vim profetizar sem medo nenhum de errar. Teu território não vai ser habitar de filisteu. Tua casa não vai ser morada de filisteu. O inimigo não vai tomar posse daquilo que é teu, daquilo que Deus te entregou. Porque essa noite tem um exército de Eleazar aqui, que está se levantando, armado até os dentes, e dizendo: o que é meu eu vou defender. O que é meu eu vou defender. Você pode começar a clamar aí. Clamar é gritar em alta voz. Aldoir, eu não gosto desse negócio de gritar. Reclama com Deus que mandou clamar. Tem coisa que está oculta, é só no clamor. Tem coisa que Deus desvenda, é só no clamor. Quem clama tem vitória. Quem clama, o céu desce. Quem clama, o céu responde. Abra a boca e comece a clamar. Vai, comece a clamar essa noite. É você e Deus agora. É a tua guerra. É a tua batalha. Ergue churacomanai, emite columundi, abaxi de homenência. É noite de batalha, é noite de guerra. E é assim que nós lutamos as nossas guerras. É assim que nós lutamos as nossas batalhas. Espada na mão, inimigo no chão. Espada na mão, inimigo no chão. Enquanto você clama aqui, o inimigo está caindo lá. Enquanto eu estou sentindo graça de Deus aqui para ministrar isso. Vai ter surpresa de Deus no teu território. É recalacantuque de cai. É para que se homem se apoia sé. É noite de livramento. É noite de vitória. Vai cair o filisteu.